Zéu, 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 duplo mortal carpado gatal. Zéu são raios dominadores gatais. Meu nome é Pisco, gato mais poderoso da internet. Dominando todos vocês. Tchau. Tchau. Tá sem paciência hoje? Tá doido pra fazer arte. Vou ter que andar assim de lado, porque o Rodrigo tá aqui, né? O Rodrigo não aparece. Quanto que eu tenho que te pagar pra você aparecer? Não sei. Não sei. Eu apareci de graça outro dia que... Ai, apareci de graça. Que mentira. Quando que você aparece de graça? Na aula 2 que eu tava... É? O telefone abriu na minha cara. Ah, é mesmo? Foi. Nossa. A pessoa apareceu de graça. E aí, a Ana Lu já tá aqui. Hoje o nosso pão está. Vou conversar com a Ana Luísa. É a Ana Luísa? É, Ana Lu. Já vou chamar que eu já cliquei, já vi ela aqui. Já vou clicar nela. Bom dia, Rodriguinho. Aí o outro Rodrigo entrou. Vem cá, você tem problema? A pessoa tá sentada aqui do meu lado, tá com o telefone vendo live, gente. O que é isso? Seu gato amassa pãozinho que nem você? Gente, meus gatos não fazem isso. Eles não fazem aquele negócio de ficar com a patinha. Não fazem. Às vezes eles não fazem, né, Rodrigo? A gente teve um gato que fazia isso. Mas tanto o Pisco quanto o Titia são preguiçosos. Eles não fazem, eles não amassam pãozinho. Eu acho muito fofo, mas posso falar uma coisa pra vocês? Eu tenho nervoso. Os meus fazem ronron, né? Eles vêm e ficam... Ficam. Muito. Eles têm 2 motocicletas grandes. Não é feio, não. Ele é lindo. Não, tá falando de mim. Quem? O Rodrigo? Não, Rodrigo, eu. Eu que sou feio. Você é feio? Não, você é lindo. Ah, tá bom, obrigado. Pra vocês, ele é tudo feio, tá? Suas fofoqueiras. Casado, tá? É feio, horroroso, fede, né? Uhum. Eu sempre falo pras pessoas, meu marido é feio, horroroso, fede, burro. Tem que falar tudo isso. Pra mim, ele é lindo. Vocês são bobas, gente. Minha mãe sempre falou pra mim, não é pra ficar falando as qualidades das pessoas que a gente casa. A minha mãe falava isso. A minha mãe falava que, assim, você tá comprando revista pros outros lerem? Vou clicar aqui, na Ana Lu. Deixa eu ver. Ana Lu não, Ana Luísa. Deixa eu olhar aqui, peraí, calma. Deixa eu clicar nela aqui. Cadê? Agora perdi. Ah, tá aqui. Gente, eu cliquei e abriu outra janela. Agora eu vou ter que clicar. Ah, agora achei. Transmitir ao vivo com... Ah! Olha o pisco lá, bandido. Oi, tudo bem, Nalu? Como é que você Olá, tá? bom dia. Tudo bem, e você? Tudo bem, tá com cara de frio aí. Onde é que você mora? Não, não. Eu moro em Berlim, mas hoje eu tô em Araraquara, visitando meus amigos e família. Eu moro em Berlim, mas eu tô em Araraquara. Boa isso, hein? Cara, mas Berlim é frio, né? Eu não fui pra Berlim, não. Eu fui pra Alemanha, mas não fui pra Berlim. É frio, mas agora a gente tá na primavera lá, então tá bem gostoso, né? Muito bonito também. Ah, Primavera, tudo brotando, é muito lindo. me conta uma coisa, Ana Lu. É Ana Luísa, não é? Isso, isso. Ana Luísa, porque eu falei assim, gente, como é que você quer que eu coloque seu nome? Ela botou Nalu, então me fala primeiro, pô, da onde que vem esse apelido aí? Quem botou esse apelido em você? Ah, na lua acho que veio da família mesmo. Meus primos, meu irmão, meus tios, minha avó, todo mundo. Ah, não teve sombra de dúvida, né? Tipo, eu perguntei, foi É, na mesma hora. Não, bota Nalu mesmo. sim, Me os fala amigos uma, mais próximos sempre foi na lua. me conta uma coisa, o que que você faz fora pão? Que pão a gente vai conversar, mas eu quero saber o que que você faz, se você não faz, porque às vezes as pessoas não fizeram faculdade nenhuma, não estudaram nada, né? E tá tudo bem. O mundo é livre. É, eu fiz faculdade de gastronomia Olha em aí. Águas de São Pedro. Então, inclusive eu estudei, como eu te falei, eu estudei com a Letícia, que você fez o Pão Estar outro dia também. Eu Nós fiz. estudamos juntas, Aí, que mora em Londres. colegas que se. Ah, lembrei, colega. Você Sim. falou, caraca, mas você achou ela no curso?
Nós fizemos a faculdade juntas, né? E aí, no primeiro lockdown, ela começou a fazer os pães. E aí, eu fui perguntar para ela, eu falei, Lê, que legal que você está fazendo. E ela me indicou você. Gente, muito bom. Então, foi daí. E foi daí que você conheceu. E ela falou, não, e ela Sim, falou mesmo, que ela trabalha, ela tem um trabalho bem puxado, porque ela acho que ela é responsável por alguma coisa, não sei se agora se é hotel, restaurante, alguma coisa que ela cuida e que não sim. tinha, teoricamente ela não teria tempo, e que agora ela está até encaixando. Lembrei da Letícia, verdade. E aí quando a gente fez, você falou para mim, ela é minha colega, eu estudei com ela. Oi, fala, tá me vendo? Oi, Nalu, tá me vendo? Vixe, a ligação acho que está falhando. Tá falhando? Vê se você tá me ouvindo. Às vezes entrou alguma coisa para você aí, vê aí. Senão você tem que me fechar e entrar de novo. Me fecha aí e entra de novo. Vamos ver aqui, peraí. Me Tá, eu vou fecha, fechar. Eu não me, tô. me fecha aí, porque ela parou de ouvir. Engraçado, para mim só ficou com umas linhazinhas. Agora eu vou te chamar de novo. Vou te chamar. Gente, isso é a melhor coisa, sabia? É melhor do que você insistir em continuar na mesma chamada. Aprendi isso ano passado, de tanto fazer lives. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar a Nalu de novo. Me dá um oi aqui, Nalu, que aí eu clico em você. Aí, ó, os pães da Ana Luísa são tudo de bom. Ah, é muito bom vocês virem prestigiar a pessoa que faz os pães, sabia? Isso é muito bom. Deixa eu catar aqui ela. Me dá um oi aí, Nalu. Cara, sou de Berlim, mas estou em Araraquara. Boa essa, hein? Ih, peraí. Tem um povo aqui me importunando. Cadê ela? Já vou achar. Transmitir ao vivo. Transmitir ao vivo. Às vezes acontece. Vamos ver aí se pegou. Estou esperando aqui. Oi, Nalu, chamei você. Deixa eu clicar de novo em você. Transmitir ao vivo. Será que seu sinal tá ruim? Ó, transmitir ao vivo. Agora foi. Foi? É, às vezes não aparece. Eu Foi. cliquei, sabia? Eu tô aqui esperando e não aparece. Não tava aparecendo para mim, mas agora foi. Menina, olha só. Gente, eu gosto quando vocês da gastronomia vêm, sabia? Porque vocês dão um super voto de confiança. Porque a galera que estuda às vezes não confia, não, sabia? Fala assim, eu já sei fazer. Aí não quero fazer. Não faz, gente. Porque as pessoas acham assim, estudou gastronomia. Mas a gente estuda e a gente sai fazendo pão de lá? Não sai. Não, de jeito nenhum. Não sai De fazendo pão. maneira Eu não saí nenhuma. fazendo pão da minha faculdade. Então, a gente até aprende, né? Mas não a fermentação natural. E é uma coisa, acho que, muito rápida também, né? E os pães de fermentação natural, eu acho que é uma coisa realmente que a gente precisa de muito tempo e muita paciência para aprender, é uma dedicação muito maior do que uma matéria na faculdade, né? Então, Eu acho que não dá tempo. Acho que eles correm muito, é verdade. Você sim, falou tudo. É tudo muito sim. rápido que a gente faz. Quando piscou, É, acabou. Passou seguida, passou e aí você fala, gente, mas eu não aprendi o que eu queria. Como assim? sim, sim. Eu, eu que tinha entrado com foco praticamente para isso, eu falei, gente, que já acabou? Aí eu fiz É. monitoria, mas mesmo assim não tinha isso. Não tinha, e acho que não tem até agora. Acho que só tem alguns lugares que fazem, mas é só como se fosse assim, uma palestra dentro da disciplina. Eu acho que, na verdade, eu nunca nem tinha. Eu acho que alguma coisa muito por cima, mas realmente a fermentação natural, eu nunca tinha trabalhado com ela, não conhecia mesmo. Foi bem depois. Aí como é que você começou a ter o interesse para perguntar para Letícia, que foi sua colega? Me conta aí, como é que começou a surgir essa vontade aí?
Então, eu já em 2016, eu comecei a fazer, eu fiz o meu fermento, né? Eu comecei a fazer o levain, fiz em casa, com um livro, seguindo um livro, e o primeiro morreu, tive que jogar tudo fora. Quer dizer, né? Hoje em dia eu nem sei se ele realmente morreu, mas ele não reagia assim, segundo né, os passos do livro. Mas aí depois o segundo foi, ele, né, deu certo e eu comecei a fazer os pães de acordo com aquela receita, com as receitas que tinham naquele livro. Mas não tinha, né, temperatura, nada disso. Eu morava em Ribeirão Preto, então é uma cidade muito quente. E então o fermento estava sempre crescendo, os pães estavam sempre crescendo. Eu nunca tive esse problema, né, assim, de demorar muito. E no livro era sempre assim, a gente fazia o pão, né, sovava e assava no mesmo dia. Nossa, era fermentação natural, mas fazia tudo no mesmo dia. Isso, a única coisa que vinha de um dia para o outro era a alimentação do fermento. Acho que é praticamente o contrário do seu, assim. Caraca, doido. E, e aí, então, e como lá sempre, né, muito quente, tudo ia sempre assim, muito bem, os pães ficavam bonitos e grandes. Mas, então, quando eu fui para Berlim, eu levei o meu, né? Eu desidratei ele aqui, levei ele para lá e, e aí eu comecei, mas lá tem toda essa mudança de temperatura, né? O aquecedor, e é algo que eu nunca tinha vivido com o fermento. E aí, durante o inverno, depois, conforme foi no primeiro inverno, foi mudando assim, e aí eu comecei alguns pães simplesmente achatados, assim, completamente. E eu não conseguia saber por quê, né? Não tinha realmente uma técnica, eu não entendia por quê, o que estava acontecendo. E aí, quando a Lê começou a postar, eu perguntei para ela me falou de você. Eu fiz, inclusive, no primeiro, acho que foi em março, né, de 2020, essa semana igual você teve agora, Isso. né? Eu cheguei a fazer, aí eu fui tentando fazer, mas aí mesmo assim, só que eu ali eu não comecei o curso, porque eu ainda tinha o meu trabalho, né, mas o restaurante estava fechado. Então era uma situação ainda um pouco desconhecida ali para mim, né? Então eu falei, vamos esperar. E depois eu voltei a trabalhar e os horários são um pouco complicados. Eu falei assim, ai meu Deus, vou fazer o curso, não vou fazer o curso. Mas conforme eu vi você falando que você ia ensinar a gente, não só uma receita, né, mas a técnica para a gente poder dali e andar sozinho e aprender sozinho, eu falei, não, acho que é isso que eu preciso aprender e entender, né? Pô, E afinal de aí, contas, já tinha mudado para um lugar e o troço tinha desandado, né? E acontece, porque às sim. vezes a gente não vai morar a vida inteira na mesma cozinha, na mesma cidade. Entendeu? Eu imaginava, eu falei, será que eram as farinhas? Eu testei farinhas, eu colocava o fermento em lugares diferentes, eu Imagina, você tá com colocava. umas farinhas super maravilhosas aí na Alemanha. Imagina só. Então, mas eu não sabia, às vezes dava certo, às vezes não dava, né? Eu falei, gente, eu não sei por que, o que acontece. Por que que às vezes sim, às vezes não? E tipo, você E seguindo aí, tudo que sempre fez e às vezes funciona e às vezes não. Aí, gente, sim, temperatura sim. é crucial. Não tem jeito. Então, né? Mas eu não tinha. Aqui no Brasil eu tinha um termômetro, mas eu nunca tinha usado para o pão. E lá na Alemanha eu não tinha termômetro. Aí eu falei assim, bom, então acho que a primeira coisa, eu vou comprar um termômetro, né? Depois de assistir essa sua primeira semana, eu falei, eu vou comprar um termômetro e vou ver o que eu consigo com esse termômetro. E aí eu consegui começar a ter noção que, né, a temperatura da cozinha era muito diferente da temperatura do quarto, às vezes se eu colocava ele lá, a temperatura do forno onde eu estava assando. Então aí eu falei, meu Deus, já é uma. Meu Eu já Deus, a mulher não realmente. tá louca. A mulher tá falando a verdade. Eu falei, não, então realmente tem alguma coisa aqui. E aí depois, no segundo lockdown que a gente teve lá, tinha acabado de ter também essa semana, né? Acho que foi em novembro do ano passado. Deve ter sido início de novembro, final de outubro. Isso, isso.
Aí eu falei assim, bom, eu falei, meu Deus, será que eu faço, né? Parará. E aí eu Gente, como é que você ainda ficou na dúvida, criatura? Depois de você ver que suas temperaturas estavam tudo zoadas aí na sua casa. Aí, então, aí eu conversando com a minha mãe, ela falou assim, claro que você tem que comprar esse curso, investe nisso, você ama fazer pão, é a sua paixão, você tem que aprender, investe, investe, compra esse. Ah, E gente, daí eu, graças a Deus, essa mãe. Meu Deus. sim, Mas quando vocês falam isso, eu falo assim, gente, eles queriam fazer, e por que que demora para vir? eu também não sei, eu falei depois pra ela, eu falei, é verdade, eu não sei por quê, né? É Tipo, verdade, mas caraca, também. ficou enrolando. Tipo, por que enrolei? Se eu queria fazer, né? Não, sim, com certeza. Tipo, eu gosto de perguntar para vocês, porque às vezes nem vocês têm noção, né? O tempo Sim, passa e aí você fala, gente, já passou o ano, podia ter feito, não fiz. perfeito, Aí você com ficou de certeza. março até outubro. É que aí eu voltei a trabalhar em junho lá. Então, e os horários são muito assim, não tem um Horário de horário restaurante é fixo meio toda doido. semana. Então aí eu falei, bom, agora vamos ver, né? Esperar um pouquinho, vamos ver. E aí quando veio o segundo, eu falei assim, então vai, né? E aí eu Mensagem de comprei, Deus. e aí, nossa, e aí eu entrei no curso e realmente a hora, né, conforme eu fui assistindo as aulas e fazendo com né, seguindo as temperaturas, eu comecei a anotar tudo direitinho, a temperatura do. E lá eu tenho um termômetro que é a temperatura do lado de fora e de dentro. Ah, isso é Então eu bom. anoto até do lado de fora Isso, para tem que ter anotar tudo. uma noção assim. E aí os pães começaram realmente aí, tipo, e eu acho assim, é uma sensação muito boa, porque eu falo assim, agora eu sei que vai dar certo. Então, tipo, eu tô fazendo, eu vou seguindo, aí eu olho e falo assim, não, pode pôr no forno, que a hora que sair, ele vai sair. Tipo, não tem aquela surpresa, né? Desagradável. Sim, sim. E É é, porque muitas vezes eu tava vivendo isso, né? Punha o pão lá e falava assim, mas eu não sei se vai ter pão, se não vai ter pão. gente, não pode. Porque assim, algumas coisas quando a gente testa, a gente não sabe se vai ficar gostoso, né? Mas aí depois a gente vai Sim, ajustando. Agora, não sim. saber se fermentou é um fantasma. Não É, saber por que que não cresceu. Pô, fiz tudo e não cresceu, né? Tipo, você vai lá e o bicho nem se mexeu. sim. Tipo, você fez a sua massa. Quantas vezes eu recebo aluno que fala assim: a minha massa não cresce. Para mim, tá certo que é temperatura, mas para a pessoa não tá, que nem para Não você não tá, né? tava. Sim. Tipo E assim, o aí eu meu falo, fermento, fala. então é que o meu fermento, eu sempre eu alimentava ele com farinha integral e que era né, desse livro que eu seguia. E aí quando eu comecei, né, a seguir com você, eu alimentava eu comecei a fazer a marquinha, né, no vidro, porque Aham. até então eu não usava isso. Ele demorava até 24 horas para ele dobrar lentamente. Você Então teve que foi aí fazer que eu uma vi eu falei, transição, gente. Não, e também no sim. frio, né? No frio o bicho também cresce mais devagar. Você troca a farinha e ainda não tá numa temperatura para ele, ele vai demorar. Então, é aí que eu percebi, eu falei, não, então realmente aí conforme eu fui trocando, hoje em dia, eu assim, eu tiro da geladeira, alimento em 4 horas, no máximo ele já tá, Pois é, então é outra, porque geralmente assim, lógico, no método que a gente faz é assim, a gente tem como fazer ele crescer mais devagar, mas aí não tem necessidade, você vai fermentar o pão sim, devagar. sim, Tipo, pô, você vai fazer o fermento, o pão não vai crescer nunca, né? Ele já demora para crescer com esse fermento, né? Se a gente esfriar um pouquinho a massa, ele vai demorar mais de 20 horas aí para crescer, não tem sim. tanto problema assim. E aí, aí você estava no lockdown, começou a fazer o curso, entrou. Foi É, eu fácil você tava, fazer. eu tava num lockdown assim, meio a meio, porque daí esse segundo restaurante continua aberto, né, só para o pessoal ir lá buscar a comida, né? Ah, o Então takeaway. então eu trabalhava 3 dias por semana, assim, né? Só para não ficar louca em casa. Então eu ia
E aí eu fui começando bem devagarzinho, né? Então, era alguns dias que dava para fazer, outros não, porque. E aí eu fui começando bem com os testes da farinha e fui vendo devagarzinho, aprendendo. Mas na época também eu morava com uma outra pessoa e era muito complicado também, né? Tipo, usar tudo, a cozinha e tudo mais. A E aí depois, compartilhar o espaço é difícil. Ainda mais a sim, gente que faz pão, a gente começa a se apoderar de tudo. e voa a farinha para todo lado, né? Então, e aí depois em fevereiro eu me mudei, né, para um outro apartamento e daí em fevereiro mesmo que eu consegui realmente ter minha cozinha e fazer mesmo os pães, fazer certinho o curso, seguir com mais assim, não tão rápido também, né? Porque aí conforme o lockdown foi diminuindo, a gente voltou a trabalhar, né? Um pouco Bom, mais. mas é aquele negócio, vocês não estão atrasados, né? É aula gravada. Sim, sim, é. E aí, alguns também. Eu fiz o primeiro pão, eu falei assim, não, eu acho que ainda tem algo que pode melhorar. Aí eu fui e fiz o primeiro pão mais uma vez, né? E fui. Aí, a hora que eu senti que eu falei assim, agora eu tô satisfeita. Aí eu falei, vou partir pro segundo. É, porque assim, vai Então, liberando, mas você já viu, né? Que o povo vai fazendo igual louco. Já viu? Não tem um povo que entra hoje, amanhã já tá fazendo panetone, mais ou menos assim. A pessoa vai fazendo a toque de caixa. Tipo, acho que é uma ansiedade para fazer tudo que é liberado. E assim, quando vocês falam que eu demorei para fazer, você vê como é que é relativo? A gente olha, os outros estão fazendo rápido, a gente acha que a gente está demorando, né? Mas você está no seu tempo. sim, eu fui indo conforme eu vou sentindo, é a hora que falou o quê? Então, assim, vou pro próximo, assim, que eu também gosto Como de ir é? na E sequência. esses pães, tipo assim, agora você está em Araraquara, mas você vai voltar para a Alemanha, porque você mora lá em Sim, Berlim. sim. Como é que que você faz com esses pães lá? Como é que é a sua rotina? Você faz só para você? Como é que é o seu dia a dia com esses pães? A princípio eu faço só pra mim, porque, né, tipo, eu já dei alguns de presente lá, né, de vez em quando. Aqui também eu já cheguei, porque a minha mãe também tem ela tem o levain dela aqui. Muito E bom. então, quando eu cheguei aqui, eu fiz né, porque ela faz ainda com esse método antigo que eu utilizava, né? Mas você está E convertendo a aí, sua mãe? Você está convertendo a aí sua mãe? eu falei pra ela, falei, mãe, aí eu mostrei pra ela, falei, não, tô vendo, e aí ficou, né, completamente diferente, né, outro pão. E então, mas a princípio sim, né? Lá eu faço assim, um ou dois pães por semana para mim mesmo, a princípio, de vez em quando até levo no trabalho para dar de presente para alguém, alguma coisa assim, mas a princípio é para mim. E vem cá, como é que é esse pão lá? É caro? Um Para eu pão de fazer fermentação. Não, para ou você para fazer eu sei que comprar? vai ser barato, mas para você comprar na Alemanha, que aqui no Brasil é caro, não é barato. Dependendo da cidade que você tá, se você opta por só consumir esse pão, dependendo de quantas pessoas tem na sua casa, vai ficar caro. Ele é um pouco mais caro, né? Que se a gente for comprar um pãozinho simples, mas um pão grande, assim que nem onde eu trabalho, acho que de 6 a 8 euros. É, o euro tá 5, né? É, tá quase acho que 6. É, pois é. Então ele tá beirando quase o preço daqui, né? Eu acho que quase o preço daqui, mas aí, assim, né, para quem compra lá, É, porque a é um pessoa lá pouco ganha mais, em euro, ela tem outra vida também, ela não ganha ela, em real. Que a gente troca, mas assim, para a gente ter dimensão da moeda, o custo de vida lá é diferente é, também. Talvez lá na realidade deles não seja tão caro para eles, mas às vezes para a não, gente que vai é. dependendo, assim, eu acho que tem é o mesmo princípio daqui, né? Quando a gente vai procurar qualidade, então quando a gente enxerga que a gente está pagando qualidade, então as pessoas eu acho que aí, ok, né? Porque quando a gente compra um simplesinho na padaria, ele custa às vezes 19 centavos, né? Então, e aí você vai comprar um único pão por 6 a 8 euros, é um pouquinho mais caro mesmo. É, a pessoa Mas, tem o mesmo raciocínio. Ela fala, gente, aquele pão é mais né? caro, mas ela não entende o que está por trás daquele pão.
sim, sim. Vocês que procuram fazer, vocês acabam tendo noção, tipo, do que é, por que você paga esse preço nesse pão. Acho que até é mais fácil para você pagar, tipo, ah, não fiz meu pão. Ah, mas eu vou lá naquele lugar que eu sei que ele faz do Sim, jeito que eu faço. Aí você sim, paga, com certeza. né? Eu vejo isso porque eu Sim, tenho os clientes que também são alunos. E ninguém discute o preço, né? Tipo, é é, 25, mas as pessoas sabem o trabalho que dá. Então ninguém pega e fala assim, ah, é caro. Não, a pessoa sabe que dá um trabalhinho, né? Depois você tem sim, todo o seu esquema para fazer. Você voltou a trabalhar e continua fazendo os pães? sim, com certeza. Aí, Fazer e aí, pão, olha aí, antes você estava trabalhando e não conseguia começar a fazer. é. Agora você voltou e você continua. Aí você ainda me fala, com certeza. O que que você fez para enfiar na sua agenda esse pão, Nalu? Então, conforme eu fui aprendendo, né, que nem vendo os horários, né, então, tipo, quanto tempo eu preciso para o meu fermento crescer? Eu preciso tirar ele da geladeira e ele vai crescer em quanto tempo? E aí, dependendo dos horários que eu tenho, a partir dali eu falo assim, bom, esse dia aqui dá para eu fazer o pão, né? Tipo, é um dia que eu vou estar em casa, eu vou conseguir, né, tipo, fazer as dobras, colocar ele para fora, põe para dentro da geladeira quando precisa, né? E depois no dia seguinte assar, dependendo de quantas horas. Então, a partir do meu horário naquela semana, eu olho ali, eu falo, aqui dá, aqui. E aí eu já planejo o pão, o dia que eu vou fazer o pão a partir dali. Porque aprendeu a conhecer a realidade do seu bicho, né? Na sua casa. Isso, conforme eu fui fazendo, né, eu fui fazendo testes e tudo, eu falei, bom, então agora eu sei. E aí, a hora que eu vi que eu sempre fazendo aquilo, ele tava, né, os horários funcionam, aí eu falei, ó, então eu vejo o horário, aqui eu vou fazer pão. Então, eu falo para o povo que é organizar, né? Tipo, aprende Sim, a realidade que você tem em casa, aprende o que você consegue fazer, e aí é, você literalmente enfia nos buracos, né? Que nem quando você quer sim, fazer uma coisa nova. sim, Nunca fez exercício. Aí alguém fala que tem que fazer exercício. Tem que fabricar o horário. Tem que enfiar lá, não tem jeito. Se a gente tem que sim, fazer, a gente tem que enfiar isso em algum lugar. E não é sim. difícil. Então, quando você fala para mim, ah, eu não sabia antes como é que era, como é que ia ser antes para tu enfiar isso no horário? Eu não sei nem como é que você fazia pão antes, menina. Como é que você fazia antes? Era roleta Você russa. Hoje diz. vai dar certo, hoje não vai. Então, eu até tinha, porque a receita, assim, o método que eu seguia era em horas, né? Gente, Então, tipo assim, sova, espera tantas horas, coloca no paneton, espera tantas horas e assa. Então, era mais ou gente, menos assim, mas, né, tipo, é aquilo, vai funcionar, não vai funcionar, eu nunca sabia, né? muito louco. Então, Imagina, ah, eu tô imaginando a sua cabeça quando eu pego e falo assim: eu não dou número de horas. Eu só dou número de então, horas se eu te der uma temperatura. Mas é, né? Tipo, eu só posso dar o número de sim, horas se eu der uma temperatura. com certeza. E a partir daí que eu fui, aí a hora que eu comecei a entender, eu falei, nossa, realmente, aí eu entendi. Aí a minha tia que mora lá também, né, que também eu levei o levan para ela um tempo atrás, ela também faz. E aí eu comecei a ir com ela também na casa dela, eu falava assim pra ela, a gente tem que fazer assim, 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 deixa eu medir a temperatura. Aí eu vou com o termômetro lá, você vai pôr aqui, Não é, olha só, 12 horas em 9 graus é diferente de 12 horas em 24, sim, que é diferente de 12 em 4 graus, gente. E o povo é. não enxerga, o povo é cego, acha que é a mesma coisa. E eu acho que a gente está acostumado a seguir assim, né? A gente pega uma receita de bolo, né? Mistura tudo isso, põe na forma e assa. Então a gente acha que o pão vai ser a mesma coisa, né? Verdade. Alguém passa a receita, e, Agora você falou a verdade. A né? gente acha que é bolo, pão, não é bolo. É verdade. Então, Tem muita o gente levante. acha que é tipo só umas. E ainda vou te falar uma coisa: até o bolo tem a sua ciência, né? Porque Sim, com para certeza. mim, se eu não peso, vai dar errado. Cada dia vai ser Aí, um. né, a gente vai até, né, ter materiais na temperatura, os ingredientes na temperatura ambiente.
né? Mas eu acho que a princípio esse é o costume, assim, né? Não, totalmente. E o que você falou é verdade. Você vê, eu não sei se você já viu nos eventos. Às vezes entram umas pessoas e elas falam assim: eu quero a receita. Eu falo, gente, É, não adianta nada. Se eu deixar a receita pregada lá e não falar mais nada, não pode vai ser que sair dê bom. certo, como deu durante muito tempo para você naquele outro livro, É, mas pode ser que não dê. E aí, se não dá, a pessoa vai dizer assim: pô, Fernanda me passou a receita errada. Sacanagem. sim. Não é? Tipo assim, essa mulher tá me passando a receita errada. E não é, porque pulou a explicação, né? Pulou a aula. Então, eu acho que foi isso que me chamou a atenção também. O fato da gente poder, a partir, né, do seu método, a gente poder se adaptar em qualquer ambiente, né? É isso E aí. com qualquer ingrediente. Então, vai estar mais calor, vai estar mais frio, mas eu posso fazer o mesmo pão aqui. Então, e Exato. agora, Hoje, né? pô, de Berlim para Araraquara é temperatura, né, filha? É muita Sim, temperatura. É muita temperatura. Porque, olha só, não sim, sei Berlim, mas onde eu fiquei na Alemanha, meu filho, quando faz o frio mesmo. faz frio. Até na casa você fica com frio, tá com aquecedor, tá com tudo. Eu falo assim, gente, e o povo faz pão. Sim, po- sim, é. o povo faz, tipo assim, a gente que tem que entender aonde que a gente tá. Eles lá dão um jeito deles. Eu não sei como é que eles fazem, mas com certeza alguém já entendeu ou de repente tem uma receita decorada para aquele ambiente, né? Também tem isso. Eles têm também, né, aquela, Os proofers, né? É uma as caixinha. estufas também, né? Então depende do. Mas o meu foi assim também, né? Põe em cima do aquecedor, tira, coloca uma coisinha para não ficar muito perto do aquecedor. Então Pô, você vê até se consegui achar. mas não é possível. Você falou, estava numa cozinha que eu dividia com outra pessoa. Mas isso te impediu de você começar a fazer? A princípio ali, eu morava com uma pessoa que eu não podia sujar a cozinha. Aham. Então era uma questão assim muito complicada realmente. Eu não conseguia nem cozinhar quase lá. Por isso que eu saí Meu, dessa. Por isso que eu acabei saindo. E eu cheguei. A primeira vez que eu fui fazer pão, ela ficou assim desesperada, né? Que ela viu farinha voando por tudo quanto é lado e ela, né? E aí, então, por isso que eu fiquei nesse lugar, só, tipo assim, do dia que eu comprei o curso, praticamente, até fevereiro, quando eu mudei, do final de janeiro. Então, ali foi realmente, assim, muito difícil, e eu fiquei muito triste, porque eu falava, eu queria tanto começar, eu comprei o curso, eu assisti as primeiras aulas teóricas, né, e eu anotando, eu não via a hora. Mas aí eu tive que esperar até eu conseguir chegar na minha própria cozinha mas para aí, poder, nesse tempo, você foi assistindo às aulas? O que que você foi sim. fazendo enquanto você não fazia? Eu fui assistindo às aulas, né? E aí eu pesquisava e também ali com a minha tia, conforme ela ia fazendo também, eu falava assim para ela, a gente pode fazer assim um pouquinho diferente, vamos ver a sua temperatura aqui. Ó, de certa forma, ó, é o que eu falo. Às vezes a pessoa entra e assim, você não tinha o lugar, mas você tinha algumas coisas. Tem gente que entra e não tem nada. Então, olha o tanto de você tem que assistir, tem que comprar as coisas, tem que esperar as coisas chegarem. No seu caso, você Sim, foi esperando praticamente a cozinha chegar, né? sim, Você precisava de espaço. Nem por isso você pegou e deixou de fazer. Chegou, fui me organizando, peguei e fiz, certo? Hoje, na sua rotina, como é que é fazer esse pão? Você organizou? Como é que é, assim, em termos de... O que mudou depois que você começou a fazer com o curso seus pães que você não tinha antes? Que você fala assim, nossa, isso mudou, isso valeu a pena para mim. eu acho que o próprio conhecimento mesmo, né, de como funciona qual é o que eu preciso e qual é o método que eu vou chegar lá. Então, a hora que eu conseguir entender controlar a temperatura, porque eu acho que por mais assim que a gente assista a aula e que, né, que nem quando eu vejo assisto algumas das suas lives, você tirando as nossas dúvidas e tudo mais, eu acho que até a gente fazer mesmo o pão e ver aquilo, como é que vai, porque eu até entendi a controlar a temperatura, mas até a gente fazer aquilo, eu acho que a gente não consegue
entender de verdade enquanto a gente não faz e vive aquilo, né? E aí, a partir da hora que eu entendi, anotando tudo, eu falava assim, aí eu entendi que como funciona. Então, daí para mim, agora eu já entendi. Então, eu vejo que subir a temperatura está um pouquinho mais alta, eu levo na geladeira. Mas eu já aprendi que também, se eu deixo na geladeira por muito tempo, ela baixa muito mais rápido do que eu imaginava. E aí eu acho que é isso eu fui entendendo, e aí não é que ficou mais fácil fazer o pão, mas agora eu, eu sei o que eu estou fazendo. Você Então, não está mais repetindo um processo, você faz sim, consciente. sim. E aí eu tenho eu consigo enxergar, falar assim, não, então tá fermentando. Aí às vezes, né, depois que a gente termina as dobras, quando coloca no paneton, eu falo assim, eu olho ele ali, não, acho que ele ainda pode ficar um pouquinho mais tempo para fora, porque eu acho que ainda pode dar mais uma antes de colocar na geladeira. E aí não é simplesmente esse jogo de adivinhações, assim, ah, passaram 2 horas, ok. É, tipo, Então eu acho que não é uma receita de bolo, sem menosprezar o isso. bolo, coitado. Mas é Sim, bem isso. Tipo, não é receita de bolo. Ele não é. sim, Você sim. tem, a sua massa vai fazer a variação. É exatamente isso, é você olhar o aspecto da massa, né? É o que eu falo para vocês, é uma prática orientada. Você mesmo É, aprende a se guiar com o seu pão na sua casa. sim, eu acho isso, eu acho que é um ser vivo, né? A gente está cuidando de um ser vivo que tem as suas Vontade. manias, assim, né? As É, suas vontades. Então eu acho muito legal, porque acho que eu vejo muito também, tipo, a, a vida, assim, né? Quando a gente cuida do fermento, quando a gente assa o pão, da hora que você vê o pão crescendo, a alegria de ter o pão assado, lindo, assim. Então eu acho muito gostoso. Para mim é muito bonito também poder fazer pão e poder. é assim, eu acho que eu não sei como é que é plantar árvore, porque eu não plantei, né? Mas é praticamente todo dia plantar um negócio e você já vê, né? Tipo, você vai no dia seguinte, Sim, você colheu, né? Tipo, você cuidou, sim, fez, ó, dei comida pro bicho. É exatamente isso que você está falando, né? Gerou a vida, né? No final você tem isso. o processo lá do seu pão e você não comprou, né? Você que fez. Sim, sim. Para quem E eu acho, cozinha, eu acho outro nível. Eu sempre acho outro nível. porque a gente está criando uma coisa mesmo, né? Não só pegando os ingredientes, é uma criação. Eu gosto muito mesmo. Não, transforma, né? Porque era farinha e É, água. Tipo, e viram. Porque assim, carne, a gente faz bife, tá? É natural, mas eu não transformei tanto, né? Apenas cozinhei, né? Tipo, se você trabalha com gastronomia, você sabe, né? Tipo, a cozinha quente, tipo, todas as outras coisas é diferente. Não é que nem sim. o pão. O pão é tipo, sei lá, cara, o pão é tipo construir casa. Eu acho. Eu acho que eu acho muito bonito mesmo, porque é a vida mesmo, né? Você vê ela alimentado com carinho, com calma, com paciência, e a gente vê que pode ser que seja diferente, né, o resultado, mas sempre. E eu acho que isso também acho bonito, né? Farinha e água vira um, Não, vira um um negócio negócio completo, né? espetacular. E vem cá, e Sim. os amigos aí? Eu já vi que você conversa, a da família você está convencendo bem, né? Tem mãe, tem tia. E os amigos aí, sem ser Letícia, como é que é quando você leva? As pessoas ficam curiosas, do tipo, caraca, você fez em casa? Sim, até tipo, né, quando a gente coloca foto, assim, todo mundo fica assim, mas é isso aqui, né? Ou esse que eu fiz na casa da minha mãe, eles viram a massa pronta, a massa enquanto ela estava crescendo, né? E aí depois da noite, depois que eu assei o pão, isso aqui é aquela massa? Esse pão? Como? Como você fez isso? E, então é muito gostoso mesmo. E aí depois poder ver, né, tipo assim, o pessoal comendo e gostando, isso aí pra mim sempre foi eu gosto de cozinhar, muito é minha paixão, que a gente fazer alguma coisa, dividir com as pessoas e ver a alegria das pessoas, assim, isso eu acho muito gostoso. Ver os outros comendo é muito bom, né? Eu Sim, eu gosto adoro. mais de ver os outros comendo do que comer, não sei você. Sim, é muito Às gostoso. vezes eu demoro até para comer, eu fico olhando o povo comer. Eu adoro.
Não sei, não sei como é que é aí. Quanto tempo você fica aí em Araraquara? Eu vou ficar até o dia 20. Não em E você, Araraquara, mas aqui no Brasil. aí você volta para sua rotina normal. É a primeira vez que você vem de lá com o bicho, nesse novo contexto, de entender o que você está fazendo? É, portanto, eu não trouxe o meu, né, dessa vez, mas é a primeira vez que eu vim, como, né, que é a minha mãe que está fazendo, então eu já cheguei em casa, falei, mãe, vamos pegar o seu, já vamos ver como ele tá. Então, e aí foi a primeira vez que eles comeram também esse pão, O pão novo, o gente, pão novo, é. tem muita diferença para o pão que vocês faziam? Tem. Eu acho que, inclusive, a fermentação mais longa, tanto é que o primeiro que eu fiz, quando eu coloquei lá no grupo da família, né, eu falei para eles, eu falei, o sabor, ele fica diferente. Eu acho que a fermentação mais longa mesmo, né, e o primeiro, acho que eu fiz, se eu não me engano, eu ainda estava meio assim, eu fiz acho que 12 horas. E depois que eu fui me vendo que eu podia Aventura. deixar mais, então, o sabor eu acho que ele muda mesmo sendo, né, praticamente os mesmos ingredientes, o sabor eu acho que muda completamente. E aí, o que eles acharam desse novo pão com desse novo jeito? Eles adoraram. Esse mesmo aí que eu fiz esse dia acabou numa sentada. Aí, acabou numa sentada, muito bom, né? Porque, gente, quando vocês falam para mim que o pão mudou, é a mesma coisa que assim, tipo, você fazia um negócio que você já gostava, que você falou, pô, eu gostava. Só tanto é que essa mãe falou, pô, você gosta de fazer. Vai lá, aprende a fazer o troço, pô. E você já fazia. Então, assim, é como se tiver. Quando você me assistiu, eu acho que eu plantei uma dúvida na sua cabeça. Sim, Tipo assim, eu comecei a falar uns negócios, você desligou aquilo, e aí você foi atrás de ver. Como eu tenho muito aluno que faz. Tipo, a pessoa vai, você foi lá e viu o seu termômetro, aí você começou a enxergar aquilo que a gente fala na sim. semana, né? Então, assim, E eu acho também isso, porque eu tinha a receita dele lá, né, no livro, e o máximo que eu fazia era assim, põe um pouco mais, porque tinha o pão branco e o pão integral. Então eu falava assim, vou pôr um pouco mais de farinha integral. Ou eu mudava assim um pouco as quantidades de farinha. Às vezes dava certo e era a mesma situação, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas, eu não tinha essa liberdade. Então, que nem quando eu cheguei lá e eu vi aquele monte de farinha, farinha de centeio, farinha de espelta, e eu falei, aí eu tentava fazer com elas também, às vezes dava certo, mas eu não sabia porque, eu não conseguia entender. E isso me dava muita aflição de não ter a resposta. E é aí, muito conforme ruimzão. eu fui vendo que eu falei assim, não, o que ela tá falando, eu acho que ela vai, que ela consegue me ajudar a responder por que que não tá dando Conseguiu? certo. É bom Consegui, saber isso. Conseguiu. Hoje, conseguiu. hoje, hoje você tem a liberdade. Então, agora eu já me sinto assim, bem mais. Então, que nem eu sinto que conforme eu for fazendo os outros pães, eu vou ficar mais livre ainda para poder criar e fazer pães com ingredientes diferentes e tudo mais. Então, Porque é um além de já caminho, né? ter ajudado, me deixa com mais vontade de continuar aprendendo, continuar fazendo pão. Pô, não, é totalmente, porque olha só, imagina só você ficar refém de só duas, três receitas. Sim, Refém. É literalmente isso. Você vai mudar ou não? Pô, mudar só um pouquinho da quantidade de farinha não muda o sabor do pão, né? Não muda. Então, assim, você botar um pouquinho mais de água, não sei o quê, não mudou o sabor do pão. Então, você tá me ouvindo? Deu uma falhada, né? Oi, ai, a Nalu. internet está falhando de novo. Falhou. Vem aqui. Voltou? Vê se você tá me vendo. Não tá me vendo. Vai me derrubar. Então, tira aí e abre de novo. Ai, cara. Depois ela me dá um oi aqui e me chama.
Gente, é muito ruim vocês serem reféns de uma receita, sabia? E eu falo bem isso. Acho que eu falo na aula 2 ou na aula um da nossa semana de aulas. Voltou? Deixa eu voltar a clicar aqui você. Eu tive isso aí durante muito tempo, viu? Voltou? Voltou, acho que agora voltou. Sabe que eu estava falando que isso aí que você falou, acho que eu falo na primeira aula, que a gente é refém de receita, que a gente funciona tipo com duas, Sim. três receitas favoritas. Na realidade, elas são favoritas porque são elas que dão certo. E aí a gente repete, repete É, e, aquilo. é. E às vezes dá errado. E aí a gente não sabe o que foi. Sim, então, e a gente fica. Pra mim era um negócio de um nervoso, assim, meu Deus, por que que não dá certo? E aí Eu é muito tacava as bom, coisas né? de casa. Tinha vontade de jogar as coisas em cima do Rodrigo. Eu falava, mas eu fiz tudo certo. Por que que não deu certo? Por que que... Sim. Esse negócio que vocês têm, do tipo, por que que não dá certo? Nossa, foi muito tempo que eu vivi com esse por que que não dá certo. Porque termômetro também não É caiu na minha muito. vida do E além, a não. gente realmente fica preso nisso, né? Por que que tá indo, por que que não tá indo? E aí, a hora que você vê que existe um mundo, né? Eu vi o pessoal postando com azeitona, com várias coisas diferentes, fazendo com. A Lê uma vez mesmo, acho que ela fez com cerveja em vez de água. E eu falei, gente, eu preciso poder fazer isso também, porque isso tá tudo Pô, aqui eu sou e eu não humano posso. também, eu consigo. Então, realmente é muito, é uma libertação, assim, poder ver e saber que é possível a gente aprender, entender e daí pra frente, tipo, não tem limite, Pô, né? Não caminhar tem. sozinho. É, Sim, exatamente, você caminhar sozinho. Tipo, não tem necessidade de ficar. Você vai aprender através das receitas. E não aprender a fazer a isso. receita, A receita, exatamente. que é o que o É isso. sistema todo ensina, né? A gente vem de um sistema que ensina isso pra gente. Isso que você falou é a realidade da maior parte da população que quer aprender. Sim, Tipo, sim. segue um número de horas, segue um monte de regra, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Por isso que tem gente que odeia alguns autores e tem gente que ama. Às vezes a pessoa que ama Uhum. aquele livro, que dá certo, é porque aquilo lá está muito parecido com a casa dela, só que ela não sabe, né? E É, aí exatamente, a o gente. outro livro que dá muito errado é porque a realidade daquela pessoa não tem nada a Diferente. ver. Quando na realidade Sim. tudo é bom, a maneira com que está sendo passada é que está errada. Infelizmente, está errado, né? É, e aí a hora que a gente muda, né? Muda de casa, muda de cidade, muda de ambiente, não dá Acabou. certo, a gente não sabe por quê. Aí dá um desespero. Dá. E quando você pode ter, tipo, independência na sua bolsinha com três coisas, né? Tipo, não, vamos botar quatro. Um termômetro, uma balança, o pote do fermento e o seu curso. Sim, sim. Aí, e depois você acaba o curso, está na sua cabeça. Então aí você até tira o curso, que aí agora já está com você e Mas você é, só tem fica que... aqui, né? Continua. Exatamente, você aprendeu, ninguém tira de você. Né? Aí Sim, você vai sim. andar com uma bolsa, eu tenho às vezes aluno que pega e fala assim, estou indo com minha padaria particular. Aí tá, termômetro, a balança e o pote do bicho. É, pronto. Tipo, aí você chegou na casa da sua mãe. Se ela tem fermento, nem precisa. Você vai adequar ao que você já sabe e Sim. vai dominar uma nova realidade. Aí, para mim não tem coisa melhor que vocês falarem isso, porque é exatamente isso que a gente quer. Que vocês se libertem do raio do livro. Não que o livro seja ruim. Hoje, quando você revisitar esse livro e qualquer livro, você vai ter muito mais autonomia. É, eu acho que entender o processo mesmo, isso é muito importante. Não tem como a gente cuidar, fazer o levain, fazer pão de fermentação natural sem ter esse conhecimento, né? Então, isso é muito importante. E aí, o livro, eu até posso usar as receitas dele, mas o método realmente a gente precisa saber como é, como funciona, né? Não são simplesmente horas. Exatamente. Não são simplesmente horas. Você tem coisa que É, mais me irrita quando alguém pergunta o número de horas. Eu tô lá falando, explicando que isso daí é só um detalhe, né? E tem gente que sempre vai ficar no tipo número de horas. E é exatamente isso que você falou. Não é só horas. sim. Se fosse, estava tudo resolvido, né? Tem assim de coisa na internet.
Então, é exatamente isso, né? Que é essa receita pronta que a gente vai e faz, e o pão não é assim. O pão não é assim, cara. Eu vou lembrar do que É, você falou, bem que é o que a gente fala assim às vezes aqui. O pão não é bolo. O pão não é bolo. não é E bom. mesmo o bolo também tem o seu temperamento, coitado. Sim, sim. Né? Ele pode ser feito com fermento químico, tadinho, que não tem muito o que querer, não tem muita vontade, muita personalidade, mas ele também tem os seus, Os os seus seus, processos. Que é bem o que você falou, a temperatura dos ingredientes, né? Os ingredientes, que é a os realidade ingredientes. também. Sim, sim. Às vezes a pessoa tem as variações, não sabe por só que a gente identifica mais rápido. O pão não, o pão É, acho como que é uma... mais fácil, né? Que a gente fala, assa o bolo por mais ou menos 35 minutos, né? Enfia a faca, a hora que sai limpinho, ok, o bolo tá pronto. É mais fácil de você ver isso do que se o pão fermentou, não fermentou o suficiente, né? Então é É realmente o isso aí, é, processo. porque o bolo você não espera, é verdade. Ainda tem esse drama aí. A gente bota o pão, no início você está aprendendo, se você está aprendendo sozinho, você só descobre no final o pão errado que você fez. Sim, Só descobre no final. no Me fala final. uma coisa, Nalu, o que você daria de conselho para quem está começando a fazer e não sabe nada? Ah, eu E acho acha que que a não gente. tem tempo. Vamos falar bem do que você faz. E acha que não tem tempo. Eu acho que o tempo é uma. O tempo a gente não, a gente tem tempo, né? A gente precisa realmente conseguir organizar o nosso tempo, né? Entender que a gente, né? O que que a gente vai, como que a gente vai organizar esse tempo? E eu acho que a gente tem que ter muita paciência, porque também não é uma coisa que vai ser, que é uma mágica, assim, né? Tipo, de um dia para o outro que vai dar É, certo. não é. Né? Às vezes, mesmo que o fermento cresceu, a gente tem a impressão que foi, mas e o que eu sempre vejo nas suas aulas também, a gente sempre descobre alguma coisinha que, não, Pode que melhorar. podia melhorar. Então, eu acho que a gente tem que ter muita paciência mesmo. E a gente vê, né? São tantas pessoas que estão fazendo o curso e que conseguem fazer o pão, e isso, então que vale a pena também a gente ter essa paciência e a- e guardar esse tempo, né? Investir em guardar esse tempo para a gente fazer, porque é um, é um presente assim que da gente para a gente mesmo, a princípio, eu acho. E aí depois a gente Nossa, divide com os outros. é muito bonito isso aí. É realmente um presente da gente pra gente mesmo. Eu acho que sim. Mesmo que no começo vai parecer assim, não, morreu, não deu certo, tá demorando demais. A gente eu acho que muita gente, eu vejo que também muita gente aprende a ser um pouquinho mais paciente depois que começa a fazer o pão, né? E, Muito. e isso daí é só a gente ter paciência e calma que a gente chega lá. Ó, e vou te falar, você tá de parabéns, porque se você ainda esperou, ainda teve que ter a paciência de ter o espaço. Então, assim, você ainda esperou, cara. Porque, assim, às vezes a pessoa pega e fala assim: não, não tenho nessa situação atual. Você ainda mudou para uma situação melhor, onde você teve sua liberdade de espaço também, que você conquistou, entendeu? Então, essas coisas, às vezes a pessoa realmente, você me chamou a atenção para um negócio que às vezes a pessoa está num lugar que ela quer, mas ela não pode, Sim, entendeu? no caso foi Essa, isso. É, pois é. E aí, o que você fez? Você ficou vivendo aquilo? Não, você deu seu jeito de mudar. Tem tanta gente que se acomoda e fica numa situação ruim dessa a vida inteira, entendeu? e eu acho que isso é outro, né? Pode ser outra coisa também, né? Eu acho que por mais que o que pareça ser difícil, eu acho que a gente que vai mudar, pode ser que não seja exatamente daquele jeito, mas a hora que a gente vai encontrar o nosso jeito para você fazer aquilo acontecer, né? É, Então, não, um, um pote diferente, um termômetro diferente, mas a gente consegue fazer aquilo acontecer. E a gente que tem que ir atrás de fazer aquilo acontecer, né? Não adianta ficar esperando, eu não vou fazer aí para vocês. É exatamente isso. Tipo, sim, eu pego e dou o caminho, mas vocês têm que ir lá e andar, né? Eu não sim, sim. consigo andar.
Tipo, quando é que eu ia saber que alguém tinha essa dificuldade? Né? É uma dificuldade que, assim, ninguém nunca falou. Tipo, ó, eu divido a cozinha com uma pessoa que eu não posso usar. Pô, é dose, entendeu? Aí você tem que se movimentar porque você tem que sair para uma outra realidade. E Foi. depende de você. Depende da sua atitude. Então, assim, Sim, obrigado por quê? Porque tem gente que tem tudo na mão, menina. Tem tudo na mão e não faz por preguiça. Entendeu? Então, às sim. vezes, a pessoa tem tudo e fica choramingando. Você tinha a sua vontade, tinha a habilidade também, porque você já tinha começado a fazer suas coisas, só que não tinha o lugar apropriado, que é difícil. Aí você foi lá e Foi. foi dar seu jeito, ó. Assim, muito parabéns, e principalmente por você falar, Obrigada. porque não é todo mundo Obrigada. que. Não é todo mundo que pega e divide. Pô, eu tava num lugar que eu não podia usar. Aí a pessoa fica assim, eu mesmo falei assim, gente, que lugar é esse? Né? Pois é. Mas as pessoas são assim, não é todo mundo não. Às vezes você está numa situação que não dá e você quer fazer as paradas para você. Você não vai deixar de viver a Sim. sua vida por isso. Então, você assim, é digna de a pessoa se inspirar mesmo, porque por mais difícil que Obrigada. pareça, você pode mudar sua realidade sim, e fazer o que você está afim de fazer. Não importa o lugar, certo? Ó, É, verdade. muito obrigada mesmo. Obrigada por você Obrigada a ter, tra- você. ter essa conexão com a sua mãe, de tipo contar as novidades e fazer esse caminho, sabe? É muito bom o filho trazer a novidade para a mãe, e não só a mãe. Sim, Pô, é muito bom, tá? é Assim, verdade, é muito é uma gostoso. renovação, tipo assim, o seu filho está te trazendo uma coisa e está te ensinando, não é você que está ensinando para ele. Uma coisa, não, não tem preço. Então, você está fazendo Sim, vários movimentos que fazem assim, as pessoas olharem, se inspirarem, as pessoas entenderem que as coisas podem ser diferentes, viu? É filho que inspira a mãe, é você mudar a sua realidade para uma realidade melhor e fazer o que você está a fim de fazer. Ainda botar na sim. sua agenda. Olha quanta coisa que você fez. Tá de parabéns. Muito obrigada Obrigada. mesmo por você me dar seu Obrigada a você, tempo, que você está Amanda. aí com a sua família, está aí para estar se divertindo, me deu uma hora do seu dia que é muito precioso, viu? E Imagina, vai, obrigada a você, foi uma honra mesmo. Obrigado você pelo curso, por estar sempre dividindo também seu conhecimento com a gente, porque isso também é muito valioso. quanto mais vocês falam e quanto mais vocês perguntam, mais eu aprendo. Pode ter certeza. E esse negócio da cozinha daí ficou na minha cabeça. Pode ter certeza. Porque muitas pessoas têm tudo em casa, têm a sua própria casa, não dividem com ninguém e não fazem. E ficam arrumando outras desculpas. Sim. Então hoje a gente ouviu uma pessoa que tipo, não tinha e não arrumou desculpa. Você não arrumou desculpa para isso, tá? Muito obrigada mesmo, viu, Nalu? Obrigada Você a é um você, amor. Nanda. Um super beijo para você e para sua família, Um tá? beijão. Se Obrigada. cuida e continua fazendo e evoluindo sempre, tá Vou bom? continuar assim, com certeza. Um Beijão para beijão. você. Bom dia. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau. Você que me fecha aí. Gente, ó como é que é você querer fazer suas coisas. A minha comadre, a filha dela mora na Alemanha. E ela também uma vez teve que se mudar porque a pessoa que ela dividia apartamento, eu lembrei dela, é Luísa também, não curtia muito o uso de algumas coisas. Então ela teve que mudar. Gente, às vezes a gente mora e não tem a liberdade que a gente precisa. Isso não acabou com a vontade dela de fazer. Vocês tinham às vezes que repensar isso. Às vezes vocês estão na própria casa de vocês, vocês têm tudo. Vocês têm tudo. O que vocês não. E vocês têm tudo e têm preguiça. E ó que tristeza. Vocês têm tudo e têm preguiça. Preguiça de mudar a situação. Que vocês já têm tudo. Certo? Então, sabe, quem estiver vendo isso depois, e tipo, cara, você tem a sua cozinha, você tem a sua liberdade de fazer as coisas, você só precisa o quê? Investir num tempo para aprender, né? Parar de ser preguiçoso. A verdade dói, gente, tá? Mas preguiça é uma coisa que ela não teve, certo? Vou fechar aqui e as inscrições estão abertas. Se inscrevam, aproveitem e comecem a mudar a realidade de vocês, certo? Tá? Se inspirem na Ana Lu, na Ana Luísa, que é a Ana Lu, porque assim, poucas pessoas talvez tivessem feito isso, tá? Tem gente que se acomoda e se encolhe, tá? E não busca uma coisa diferente. Tá na hora de muitos de vocês estão ouvindo
buscarem uma realidade diferente, tá? Que só você mesmo é capaz de conseguir, certo? Então, tchau, tchau para vocês. Bom dia.